e rezar uma prece ao Criador, dizendo: Senhor, obrigada por esse momento, por essa oportunidade. E sabemos que no planeta e perto de nós há tantos irmãos, encarnados, desencarnados, seres humanos e animais, em sofrimento. E se nós não podemos, nesse momento, estar presente fisicamente para levar um agasalho, levar uma água, uma comida, dar um abraço ou curar uma ferida física, se nós não podemos fisicamente fazer isso, nós podemos fazer isso em oração. As nossas almas podem pedir a Deus: Senhor, acolhei todos os irmãos, curai as suas feridas, ajudai aqueles que estão abandonados, doentes, em restrições de liberdade nos cárceres, aqueles que estão sendo vítimas de catástrofes, aqueles que estão vivendo a situação de guerra, estão em zonas de guerras. Senhor, ajuda-os. Essas tuas equipes espirituais, essas tuas equipes podem inspirar voluntários, podem inspirar mãos humanas que dê o socorro que esses seres precisam. É isso que nós te pedimos, Senhor. Nós também queremos te pedir pelos nossos entes queridos, e que alcance todos os corações maternos, os corações paternos, os corações dos filhos, os corações de todas as criaturas que te amam. Porque nós temos a certeza da tua palavra, nós temos a certeza do teu ensinamento. Pedis e obtereis, batei e a porta se abrirá. Mas enquanto pedis e enquanto bateis, fazei o bem, ame e não fique indiferente à dor de ninguém. Pai nosso que estás nos céus, santo é o teu nome, Senhor. Venha a nós ao teu sagrado reino e seja feita, Pai, tua vontade, ainda que nós não a compreendamos, aqui na terra como em todos os lugares desse universo. O pão de cada dia, Senhor. Dai a nós e a todas as criaturas, mas dai um pão espiritual, para que sabemos passar pela dor com mais sustentação, com mais esperança, Senhor. Não nos deixeis, Senhor, caímos em tentações, principalmente aquelas tentações onde nós somos os autores do mal, o mal a nós mesmos e o mal ao nosso próximo. E assim, Senhor, nós te pedimos, para que nós possamos nessa noite aprender as palavras da nossa irmã Aline Nibas, que veio nos trazer algum ensinamento muito importante. E tenho certeza que esse ensinamento é o ensinamento que nós estamos precisando ouvir hoje. Uma boa palestra. Boa noite, meus irmãos. Jesus nos abençoe nas nossas atitudes, nas nossas condutas diárias. Hoje nós vamos conversar sobre karmas imaginários. O título parece meio intrigante, né? Um pouco curioso, mas em seguida nós vamos ver que se fala um pouquinho do que a nossa irmã Rosane falou na prece, né? Sobre a forma como nós encaramos os nossos sofrimentos. Antes de tudo, felicitar a todas as mãezinhas encarnadas e desencarnadas, né? O Dia das Mães é sempre um dia muito festivo nos dois planos, então quem puder dar aquele abraço, abrace, e quem puder fazer aquela prece amorosa, faça, né? Porque com certeza a alegria de uma mãe é ver o seu filho feliz.
Bom, karmas imaginários, né? O que a gente vai falar de karmas, né, na noite de hoje? Passamos aí por um momento, né, no nosso país, onde muitas pessoas estão em sofrimento e não podemos ficar indiferentes ao sofrimento dos outros, né? De alguma forma, sempre nos atinge. E o mundo de regeneração fala sobre isso, né? Sobre a gente se sensibilizar com a dor do outro, não estarmos indiferentes ao que acontece. Não é porque não está acontecendo do nosso lado ou na nossa casa que isso também não nos afete ou nos atinja. A nossa jornada terrena, ela é uma oportunidade muito especial de aprendizado. Então nós estamos aqui para aprender acima de tudo. E por que a gente reencarna? Será que a gente não pode aprender lá no plano espiritual? Sim, nós podemos e devemos, inclusive, aprender no plano espiritual. Mas o aprendizado que estarmos aqui encarnados nos oferece é um curso bem acelerado de muitas matérias ao mesmo tempo. Então essa é uma das vantagens, dos benefícios de estarmos aqui encarnados. Não estamos aqui encarnados para nos divertir, apesar de que isso também é importante para compor a nossa alegria e a nossa felicidade, mas estamos aqui principalmente para aprender. Mas para aprender o quê? Aprendermos conosco mesmo, com a nossa individualidade, aprendemos com os demais, por isso que estamos aqui convivendo uns com os outros, com tantas pessoas. Então essa troca de experiência, esse convívio que faz com que o nosso aprendizado ele seja acelerado. E claro, as conjunções de uma experiência de um corpo físico, né, a gente brinca, né, a vida do adulto não é fácil, é boleto, é um monte de preocupações, é filho, é isso tudo que faz com que esse nosso aprendizado ele seja acelerado. Nosso foco, então, ele precisa ser em aproveitar essa jornada da melhor forma que a gente pode, né? Nós não sabemos quanto tempo a gente tem nessa jornada e o aproveitar desse tempo vai compor também, a favor ou não, no sucesso dessa nossa jornada encarnatória. Essa nossa jornada, ela não é do zero, né, meus irmãos? A gente reencarna, temos um novo corpo, uma nova oportunidade, mas nós trazemos alguns resquícios, algumas lembranças, tanto do ponto de vista psicológico, como biológico, de conhecimento e também de comportamento e de experiências das nossas encarnações passadas. Então tudo isso vai compor os desafios que a gente vai enfrentar. Dentro dessa jornada de um tempo aí, de uma encarnação, que a gente não sabe ao certo, para cada um de nós isso vai ser variável, né? O tempo ele entra como um agente que pode ser positivo ou negativo. Quem gosta da mitologia, quem estuda a mitologia, sabe que tem os dois deuses, né? O Cronos, que é cruel, né? Que é o tempo que passa sem que a gente perceba, é a correria, que é a nossa palavrinha da nossa era, né? Dessa nossa época, poderíamos dizer que ela é o Cronos, né? Que é o tempo que castiga, é o tempo que passa rápido, que você não aproveita ele direito. E tem o Kairos, que é o tempo que passa, mas com aquela sensação de ser bem aproveitado. O tempo está passando, mas eu estou bem com esse tempo que passa, porque eu estou fazendo as coisas como eu deveria fazer. Eu estou fazendo as coisas no momento certo, eu estou vivenciando as etapas, eu estou aproveitando cada momento da minha existência. Esse é o Kairos, né? Então hoje a gente vive muito no Cronos, né? Estou na correria, a gente está sempre apressado, mas será que a gente está realmente aproveitando esse tempo que nos é concedido da melhor forma possível? Hoje um vilão que a gente tem aí, que é um vilão que a gente tem que ter muito cuidado aí, é o abençoado do celular, né? Ele nos ajuda muito, ele é uma inovação tecnológica fantástica, não tem como a gente não ser favorável a isso, mas em muitos momentos nós estamos distraídos por coisas que não agregam valor na nossa existência. Então, se estamos distraídos com a fofoquinha do dia, com alguma coisa de menor valor agregado, o Cronos ele está ali, daqui a pouco cobrando seu preço.
Passou o dia, a gente não fez o que precisava fazer. Passou o dia, não ligamos para nossa mãe, não ligamos para o nosso pai, não demos um abraço, não conversamos com ninguém, passamos o dia na correria, no Cronos. Sempre que a gente deveria acordar de manhã e pensar já com aquela ótica do Kairos. Puxa, eu tenho aí 20 horas pela frente, 18 horas, aí vai depender da jornada de cada um, para aproveitar da melhor forma possível. E é esse aproveitamento do tempo, meus irmãos, que os espíritos que voltaram para a pátria espiritual, eles nos lembram nas suas mensagens de forma constante. Um dos maiores arrependimentos que a pessoa tem, que o espírito desencarnado tem, é sobre o mau uso do tempo, o mau emprego do tempo. Puxa, se eu tivesse aproveitado melhor as oportunidades que eu tive. Só que o tempo, ele é um reloginho incessante, né? Ele não para, ele não vai parar pra gente, ele vai continuar. E é isso que nos torna tão iguais, né? Todos nós só temos 24 horas no nosso dia. Não podemos comprar um minuto sequer de alguém. Só temos todos 24 horas. Essa é a justiça de Deus na sua plenitude, né? Nos dá aí condições iguais para fazer a mesma coisa. Então o tempo ele vai agir como nosso amigo ou como nosso inimigo. E a gente está aqui nessa encarnação para aproveitar o nosso tempo da melhor forma possível. Ah, mas isso quer dizer então que eu não posso ter um bate-papo com um amigo, eu não posso sair para aproveitar? Não só pode, como deve. O problema é quando isso passa a ser a maior parte da sua rotina. Quando as obrigações cedem lugar à diversão, cedem lugar a outras coisas que não têm um valor agregado. E aí o Cronos vai cobrar o precinho dele lá no final da nossa jornada. Dentro desse nosso tema de hoje, a gente não poderia deixar de falar sobre a pergunta 1000 do Livro dos Espíritos. Ela é a pergunta-chave do nosso bate-papo aqui hoje. Kardec pergunta para os Espíritos: já desde esta vida poderemos ir resgatando as nossas faltas? Kardec quer saber, né? Kardec estava interessado em saber se a gente podia, de alguma forma, antecipar um pouquinho aí essa questão das nossas pendências, vou usar essa palavra, das nossas pendências. Aí os espíritos começam a responder para ele, né? Esse aqui, o espírito da verdade respondendo: sim, reparando-as, mas não creiais que as resgatareis mediante algumas privações pueris. E aí é que começa o BO no ensinamento do Livro dos Espíritos, né? No ensinamento que os Espíritos nos trazem. Privações pueris. O que seriam privações pueris, né? A doutrina espírita, ela é maravilhosa, ela é libertadora e consoladora, mas ela nos exige que a gente estude. O que são privações pueris? Ai, hoje estou me sentindo assim muito sobrecarregada, o meu karma está muito negativo, eu não vou comer nada hoje. Privações pueris. Ai, eu estou sentindo assim que a minha energia hoje, minha vibe não está muito boa. Ai, hoje eu vou ficar aqui, não vou sair de casa, vou me subtrair, não vou beber ou não vou fazer alguma questão. Privações pueris. Essas privações, meus irmãos, elas acontecem, essas privações pueris, porque a gente tem esse conceito do karma, né? O que é o conceito do karma? Porque Kardec não vai falar essa palavra especificamente, né? Karma é uma palavra que vem do sânscrito e ela quer dizer ação. E como que a gente entende karma? Né? Quando a gente pensa em karma, o que a gente quer dizer? Ah, é uma coisa que não pode ser mudada, é imutável. E geralmente é para quê? Para coisa ruim, né? Ah, isso é o karma da pessoa, tem que passar por aquela coisa muito ruim e horrível e nada do que ela faça nessa encarnação vai poder subtrair aquele karma. Por que a gente pensa desse jeito, sente desse jeito? Às vezes a gente lê alguma coisa que nem quer dizer isso, a gente entende e interpreta dessa forma. Como eu falei ali uns minutinhos atrás, nós temos um
uma hereditariedade, né? A gente herda aí das nossas encarnações anteriores uma série de conhecimentos, experiências, e esses conhecimentos, essas experiências, inclusive aspectos psicológicos nossos, enfim, trazem um ensinamento muito básico desde o princípio das religiões. E qual é? O desmerecimento e o pecado original. Isso é uma coisa que eu nunca entendi desde criança, né? Como é que a pessoa nasce, ela não fez nada ainda, ela tá tipo zeradinha, como é que ela já pode ter problemas? Acabou de nascer um bebezinho. Mas nós somos ensinados desde muitas encarnações atrás que a gente não merece, porque nós somos imperfeitos, né? Os deuses é que eram bons, depois veio Deus que nos castiga se nós somos ruins. Então nós somos treinados aí pelas nossas vidas anteriores nessa prática do desmerecimento. Na verdade, a gente não se acha merecedor de felicidade alguma. Porque nós somos o que? Falhos, nós somos esses espíritos imperfeitos que estamos aqui, mundo de provas e expiações, sofrimento e chicote. E a gente não se acha com direito a ser feliz. Mas está lá no Evangelho e nas obras básicas, nós temos direito sim à felicidade. A felicidade relativa ao nosso estágio evolutivo. O problema é que às vezes a gente coloca também a nossa felicidade nas coisas erradas, mas tudo bem, faz parte desse nosso aprendizado. E justamente são essas experiências que vão nos construindo um entendimento correto do que é a nossa real felicidade. E principalmente que nós não somos ruins na nossa essência. Está lá no Livro dos Espíritos, nós somos criados o quê? Simples e ignorantes, não maus. Se fosse maus, estaria lá no Livro dos Espíritos. Olha, vocês já nascem com a tendência para o errado. Não, nós nascemos simples e ignorantes. E o que é ignorante? É a pessoa que não conhece. É por isso que a doutrina nos explica que o conhecimento ele é muito importante, porque o conhecimento vai nos mostrar o caminho certo. Então, o karma, o que é o karma? É uma coisa que a gente não aceita. E quem que quer coisa ruim, né, gente? Ninguém. Mas que a gente tem que tolerar. E, em geral, a gente vai pensar que a nossa encarnação é só para a gente pagar dívidas, resgatar crimes, sofrer punições, desamor. Mas espera aí, Deus não é sabedoria suprema, infinito amor e bondade? Então tem alguma coisa aí que a gente precisa ressignificar. Nesses conceitos aí de que não merecemos a felicidade, de que não merecemos oportunidades de nos reorganizarmos, de fazermos diferentes, a gente vai entendendo que a dor é o único mecanismo que a gente tem para crescer e para evoluir. É verdade que a dor nos ajuda nisso, isso é fato. Mas ela não é a única ferramenta que a gente tem na nossa evolução. E muitas vezes, por termos essa certeza de que nós vamos sofrer e vamos sofrer muito, porque nós somos espíritos, né, que erram demais e estamos aqui em provas e expiações, a gente acaba adotando uma postura de quê? De passividade diante do sofrimento. E às vezes a gente não só adota uma postura de passividade, como a gente adota também uma postura de quem sofre mais, né, está se regenerando mais. Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu. Você vai lá e fala, você está num dia que não está muito bom, você comenta com a pessoa assim, hoje eu estou com uma dor de cabeça, né? E aí o que a outra pessoa fala, em vez de te oferecer um remédio, né? Ou alguma coisa, olha, você está bem, está precisando de uma ajuda, você fala, então, eu estou com uma dor maior ainda. O problema da pessoa é sempre gigante, né? Aí fica aquele concurso ali de quem tem o pior problema. Isso às vezes acontece nessa questão do sofrimento, né? Do como administramos o nosso sofrer, né? Tem o bem e o mal sofrer. Às vezes a gente fica ali, mas eu estou passando por essa dificuldade, então eu, menina, que agora estou passando por isso, e a gente fica aquele papo assim, muito estranho, onde a gente fica medindo aí com réguas de sofrimento as nossas
desventuras e também o nosso poder regenerativo, né? Porque quanto maior a dificuldade, maior a regeneração. Isso aí acaba acontecendo pela nossa vaidade, né? Tudo bem, eu estou aqui sofrendo, mas estou me regenerando, né? A gente não quer se sentir por baixo. A nossa vaidade, o nosso orgulho, eles estão sempre armando algumas armadilhas para a gente. Então essa dor, né, ela não quer dizer que a gente é mais espiritualizado porque a gente sofre mais. Ela não é, dor não é troféu para ninguém, né? Dor é desafio. E o Espiritismo, ele é uma doutrina que ele veio para quê, meus irmãos? Para nos consolar e nos libertar. Então, como que a gente vai ter a consolação se a gente entender que a dor é o único mecanismo que nós temos para evoluir, para aprender? A gente tem essa resignação passiva. Ah, tá, eu sei que eu vou sofrer, então eu vou ficar aqui parado, quietinho, não vou sofrer, aguentar o meu sofrimento. Na verdade, nós estamos aqui, meus irmãos, é para aprender. Vamos sofrer em algum momento? Sim, vamos. Mas antes da gente pensar no sofrimento de uma forma passiva, eu tenho que sofrer, paciência, né? Faz parte do meu processo. A gente precisa se perguntar o que nós precisamos aprender com esse sofrimento. Esse é o foco da nossa encarnação. Qual é o aprendizado que nós temos que ter? O que eu preciso entender aqui que eu não entendi ainda? Quando a gente fica muito focado nesse sofrimento, por sofrer, né? Sofrer o sofrimento, isso traz algumas consequências também psicológicas para a gente, né? Uma delas é o perfeccionismo, então a gente tenta consertar as coisas, exagerando no nível de controle que a gente tenta ter sobre as coisas, fazendo tudo do jeitinho mais certo que dá. A gente procura se autopunir também, se a gente acredita que o sofrimento é a única forma de evoluirmos e avançarmos. Então a gente se pune porque a gente não se acha merecedor, porque somos espíritos imperfeitos. A gente se cobra muito sobre a nossa evolução. Aí a gente olha para a pessoa, um colega aqui do centro espírita, poxa, mas essa pessoa parece tão equilibrada, né? Essa pessoa parece tão boa, e eu sou aqui tão atormentado, turbulento. Já perguntou para a pessoa para saber se ela é assim, essa pessoa tão pacífica e tão, né, tranquila como a gente acha que é? A gente não sabe, né? A gente julga, a gente acha que sabe, né? E a gente também tem uma inaceitação de nós mesmos. A gente acaba não se aceitando como a gente é. E uma das principais coisas que nós temos que aprender nessa nossa jornada evolutiva terrena é o auto-amor, é se amar com o lado luminoso e com aquele que está buscando a iluminação. Então esses efeitos psicológicos acabam atrapalhando também a gente nesse decorrer dessa jornada aí, desses karmas imaginários, né? Mas os espíritos, ali na pergunta 1000, lá no finalzinho da resposta, eles vão falar uma coisa para Kardec que é muito importante. Eles falam assim: a perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos, como objetivo exclusivamente pessoal. Só por meio do bem se repara o mal, e a reparação nenhum mérito apresenta se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. Então o que os espíritos querem nos dizer? Sim, a gente vai ter ali um quinhãozinho ali de sofrimento, que é para nos tirar da zona de conforto. Geralmente por que a gente sofre? Porque aquilo mexe no nosso orgulho, fere os nossos interesses pessoais. E os espíritos lindamente vieram nos mostrar o caminho, que o bem é que repara o mal. E eles até falaram, né, se você perdeu um dedo mindinho durante uma atividade de serviço, né, isso lá na época de Kardec era uma coisa mais recorrente, né, hoje nos nossos dias não tanto.
você vai reparar muito mais fazendo bem do que você fazer um suplício da carne, né? Aqueles flagelos que as pessoas às vezes se impõem, né? Para poder dizer que estão ali recuperando, né? Os seus erros. O que os Espíritos querem dizer com isso, meus irmãos? É que a nossa reparação, o nosso karma, na verdade, depende completamente do que a gente está fazendo no aqui e agora. Se estamos praticando boas ações, se o nosso aproveitamento do tempo está sendo para fazer coisas boas, coisas produtivas, é por isso que o espírita foca tanto na caridade. Porque a caridade, ela vai sim amenizar os nossos sofrimentos. A caridade, o bem que a gente faz, ele vai sim atenuar as nossas dificuldades. Por N fatores. Porque ela promove uma transformação pessoal nossa. Então talvez o que a gente sofreria por um fato, hoje a gente já não sofre mais, porque entendemos que isso são coisas mundanas e passageiras, o nosso orgulho está um pouquinho mais sob controle, mais domesticado, aí nós sofremos menos. E porque ajudar, sim, gera esses benefícios em prol de nós mesmos. Então são todas essas maus entendimentos sobre o sofrimento que vão criar esses karmas imaginários, coisas que a gente pode ser a melhor pessoa, se aquilo estiver escrito, vai acontecer. Os Espíritos trouxeram aqui nesse livro, que é a base para o nosso bate-papo de hoje, que é o Mereça Ser Feliz, da Irmã do Fogo, pela psicografia do Vanderlei de Oliveira. Ela trouxe um dado muito interessante. Não sei como é que eles chegaram no dado, né? Ela não disse como, mas ela disse ali que 75% do sofrimento que nós temos na encarnação, nessa atual, adivinhe só, é causada pelas coisas que nós fizemos na atual encarnação. Pelas nossas escolhas, né? Pelos caminhos tortuosos que às vezes decidimos empreitar. Então esses karmas imaginários é quando a gente imagina que essas dificuldades que a gente tem estão acontecendo porque na encarnação passada eu fui muito mal, eu fiz muita coisa ruim. Aí você esquece de analisar o que aconteceu há 2 anos atrás na sua encarnação, na sua vida, quando a gente era muito exigente, quando não tínhamos tolerância, não perdoávamos, éramos críticos ferozes dos outros. Aí a gente acha que é tudo culpa da nossa encarnação passada e que não há nada que possamos fazer para resolver ou para reverter isso. Então esses são os karmas imaginários, né? São esses sofrimentos que a gente acaba aumentando por achar que não somos merecedores, que não somos dignos de amor e de felicidade. Mas sim, meus irmãos, todos nós somos dignos de amor, de felicidade, de alegria no nosso viver. E sim, nós estamos fadados a isso. E quanto mais a gente se transforma, quanto mais a gente evolui, quanto mais a gente cresce, mais a gente tem satisfação em fazer o bem, em ajudar, em ser prestativo. O amor ensinado pelo Mestre compreende muito trabalho, pessoal. Jesus não ficou lá paradinho, né? Ele poderia, né? Ficar sentadão, sermão da montanha. Agora vou mandar aqui um passe intergaláctico aqui para todos. Enfim, acabou minha jornada, tchau, vou embora, já deixei meu testemunho. Não, ele saiu, se enfiou no meio do povo, curou, deu exemplo, mostrou como é que se fazia, deixou a sua mensagem. E aí a gente quer que a nossa regeneração, que o amenizar do nosso sofrer venha sentado, sem fazer nada. Então, essa nossa transformação individual, ela precisa acontecer entendendo que eu estou sofrendo, por que eu estou sofrendo, o que eu tenho que aprender desse meu sofrimento. Qual é a mensagem que eu ainda não entendi disso que está acontecendo comigo. E não importa se isso, porque na vida passada eu fiz alguma coisa de errado ou não. Te concentra no agora. Tanto a gente não lembra, né? Graças a Deus, a gente não lembra o que aconteceu na encarnação passada. Por que a gente não lembra? A gente não lembra que é para poder viver isentos de culpas, de pesos.
Imagina se você tem que corrigir o seu filho, você lembra que na encarnação passada você prejudicou muito ele. Você ia conseguir educar essa criança? Jamais. Teu sentimento de culpa ia estragar todo o processo de educação. Então, graças a Deus, a gente não lembra. Então, vamos nos concentrar na nossa encarnação atual, nas escolhas que a gente tem feito, mudar os nossos posicionamentos, entender o que é que a gente precisa mesmo aprender. Aconteceu uma dificuldade na sua existência e nesse atual momento assim de vida, acho que todo mundo está passando por um perrenguezinho, seja ele qual for, né? Não importa, cada um de nós aí na sua área, mas todo mundo está passando uma dificuldade. É porque isso é para chacoalhar a gente, para fazer a gente acordar para as coisas reais, não só para as coisas materiais, não só para as coisas perecíveis, mas para aquilo que realmente importa. Então vamos ter uma resignação sim frente às dificuldades e aos sofrimentos, mas uma resignação ativa e otimista. Quando a gente está doente, a gente não tem que procurar remédio, médico e tudo mais. É sobre isso. É a mesma coisa para os outros problemas da nossa encarnação. Vamos ter sim essa resignação, não vamos nos revoltar, mas vamos buscar arrumar as coisas, vamos agir, vamos ter uma ação positiva, otimista, sabendo que Deus está aqui para nos ajudar. Os espíritos amigos estão sempre à nossa disposição para nos ajudar constantemente. Do que depende? Somente do nosso querer. O que é o nosso querer? Os nossos pensamentos, meus irmãos, os nossos sentimentos. Pensar no bem, vibrar no bem, cuidar do que está acontecendo dentro do nosso coraçãozinho, dos nossos sentimentos e o que está acontecendo dentro da nossa mente. Que tipo de pensamentos a gente tem? Se a gente vibrar no bem, se a gente tiver uma boa conexão, se a gente conseguir domar um pouquinho essas feras interiores nossas, os espíritos estão ali para nos ajudar. Eles estão sempre ali nos amparando, nos auxiliando. Aguentar por aguentar, sofrer por sofrer, é uma ausência de consciência nas nossas provas. E nós que somos espíritas não nos podemos nos deixar cair nessa cilada, né, desse karma imaginário. A gente tem que entender por que estamos passando por aquela dificuldade, para que a gente possa, inclusive, sair dela mais rápido. O que eu preciso aprender? É isso que a gente tem que entender. Qual foi o ensinamento aqui que eu ainda não consegui entender bem ao pé da letra, na prática, né? Esses ensinamentos que a gente tem através dessas dificuldades são provas práticas que a gente tem, né? A prova teórica está aí, nos conteúdos, nos livros que a gente lê. E a prática são esses desafios do nosso dia a dia. Mas, acima de tudo, meus irmãos, que a gente possa voltar para nossas casas hoje, primeiro com o sentimento de que sim, eu mereço ser feliz. Mesmo que nesse momento eu esteja passando por uma dificuldade, eu tenho ajuda. Se eu não tenho uma ajuda física ou material, às vezes até de quem está perto de mim, eu tenho toda essa galera que eu não estou enxergando, mas eles estão aí. É só eu me conectar com eles. Se lembrar que Deus é amor em todos os instantes da nossa encarnação. Basta a gente enxergar. Que a gente possa voltar para as nossas casas sabendo que tudo é transitório nesse nosso mundo material. As coisas passam. Tudo passa. Até o momento de maior euforia, assim como de maior tristeza vai passar. E que a gente pode, através da nossa prática no bem, da nossa conduta amorosa, enxergar no outro um irmão para quem eu posso estender a minha mão, seja lá o que for, desde um par de ouvidos não julgadores para ouvir, um abraço, uma palavra de consolo. Fazer o bem é o que realmente vai nos levar a amenizar quaisquer dificuldades que nós tenhamos. Nós possamos voltar para casa assim, nos sentindo felizes, agradecer por tudo que a gente tem, até pelas dificuldades, sim, porque elas nos ensinam, são nossos professores, que a gente não se revolte, não se sinta injustiçado, que a gente possa encontrar na prática da caridade, na prática do amor ao próximo, um alívio para as nossas próprias dificuldades. Quando a gente pensa na dor do outro, a gente esquece um pouco da nossa. Ela fica menor quando a gente olha o tamanho da dificuldade do outro. E assim a gente vai buscando
os recursos internos necessários para entendermos que, sim, nós temos a felicidade ao nosso alcance. Aos pouquinhos, um dia depois do outro, mudando uma coisa aqui, mudando outra ali, e contando com essa espiritualidade tão amiga, tão protetora, tão benfeitora, que está sempre à nossa disposição. É só a gente se conectar com eles, através da prece ou do pensamento. Que todos possam voltar para os seus lares, com um sorriso no rosto, com vontade de abraçar e de levar essas energias para todos aqueles que convivem com vocês. Uma boa noite, fiquem com Deus.